Olá, eu sou a professora Anne da Encarnação e hoje nós vamos dar continuidade em operações de frações. Já estudamos aí adição de frações e hoje, na aula de hoje, nós veremos subtração de frações. Bom, não precisa se assustar, porque os critérios que nós aprendemos lá em adição de frações serão utilizados aqui na subtração. A diferença é que, ao invés de nós adicionarmos, nós vamos subtrair. Mas os critérios, aqueles de quando nós temos denominadores iguais e quando nós temos denominadores diferentes, são os mesmos da adição, certo? Então, nós vamos basicamente dar uma revisada em adição utilizando a subtração. Então, vamos lá. Bom, vamos ver então como nós vamos resolver a subtração de frações com denominadores iguais. O que são os denominadores? Os números de baixo. Quando nós temos denominadores iguais, tanto na adição quanto na subtração, nós conservamos os denominadores e subtraímos os numeradores no caso da subtração, certo? Então, vamos a esses dois exemplos aí que eu trouxe. Observe que, no primeiro exemplo, nós temos 3/5 menos 1/5. Observe que nós temos denominadores iguais. Se temos denominadores iguais, nós repetimos, conservamos. A matemática usa o termo conservar, que é repetir. Certo? Então, nós vamos aqui conservar o denominador, repetimos ele. E vamos subtrair os numeradores. Por que subtrair? Porque o assunto da aula de hoje é subtração. Então, nós temos aqui 3 menos, que é o sinal da operação, 3 menos 1, 2. Então, encontramos assim o nosso resultado, 2/5. Então, 3/5 menos 1/5 é igual a 2/5. Vamos para o nosso segundo exemplo. Vamos observar aí que nós temos 13/17 menos 11/17. Já aprendemos também leitura de frações. Se tiver na dúvida, dá uma olhadinha nesse vídeo que você vai entender. O que nós precisamos observar quando a gente se depara nas operações de adição e subtração, certo? Vale ressaltar isso aí. Observar se os denominadores são iguais ou diferentes. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender, certo? Então, aqui nós temos denominadores iguais, os números de baixo, denominadores, números de baixo. Então, nós temos denominadores iguais. Se temos denominadores iguais, nós conservamos, repetimos. Então, vamos repetir aqui o nosso denominador, que é o número 17. E calculamos os nossos numeradores, que no caso aqui é a subtração. Então, 13 menos 11 é igual a 2. Encontramos assim o nosso resultado, 2/17. Tranquilo até aí. Fácil, fácil, moleza, né? Vamos agora para o próximo critério, que é a de subtração com denominadores diferentes. Exatamente. Sempre será o ponto-chave aí o nosso denominador. O nosso objetivo, quando nós temos denominadores diferentes, é encontrar frações com denominadores iguais para a gente fazer isso aqui, ó, certo? Para a gente encontrar essas frações equivalentes, que são frações equivalentes, que são escritas de maneiras diferentes, mas que representam a mesma parte de um todo. Lembra que a gente estudou isso um pouquinho lá atrás? Ótimo, então é isso aí. O objetivo é encontrar frações com denominadores iguais. Então, para a gente fazer isso, nós encontramos o MMC dos denominadores e aquele velho esquema que a gente sempre faz. A gente pega o resultado do nosso MMC, divide com o denominador e multiplica com o numerador. Vamos colocar isso em prática para ficar mais fácil? Vamos lá, vamos ver esse exemplo aí. No primeiro exemplo, nós temos meio menos 1/3, ou terça parte, também chamada, certo? Bom, professora, nós temos aí, então, denominadores diferentes. Oh, meu Deus, o que eu vou fazer? Você vai tirar o MMC. Você precisa ir no passo a passo. O passo a passo é esse aqui, certo? Então, nós vamos tirar o MMC de quê? Dos denominadores. Quem são os denominadores? 2 e 3. Vamos fazer aqui no cantinho, então, o nosso MMC. Então, nosso MMC de 2 e 3. Tem número par, então, vai ser por 2. 2 dividido por 2, 1. Repete o 3, porque não pode. Então, não tem mais número par. Vamos para o próximo número primo, que é o número 3. Então, repetimos o nosso 1, que já acabamos a fatoração do 2. 3 dividido por 3, 1. Encerramos o nosso MMC, a nossa fatoração, quando encontramos aqui nossa sequência de 1. O resultado do MMC é a multiplicação dos fatores
primos. Então, 2 vezes 3 é igual a 6. Pronto, encontramos o resultado do MMC. Tranquilo aí, não foi? Vamos lá. O que a gente... quando a gente encontra o resultado do MMC, quando encontramos o MMC, encontramos os novos denominadores das nossas frações. Estamos encontrando aí as nossas frações equivalentes. Observe que agora as nossas frações possuem o mesmo denominador. Mas o que é que falta aí para essas frações ficarem completas? O nosso numerador, que é o que nós vamos encontrar. Aí nós vamos para o próximo passo, que o resultado do MMC que nós tiramos, nós dividimos com o denominador e multiplicamos com o nosso numerador. Aquele esquema que eu falo, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Fácil, né? Com a prática, isso aí você vai fazer com os pés nas costas. Vamos lá. Então, vamos pegar o resultado do nosso MMC para encontrar a fração equivalente dessa aqui, correto? Então, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Exatamente. Encontramos a fração equivalente de meio com denominador 6. Certo? Vamos encontrar a próxima fração equivalente de 1/3. Então, vamos pegar o resultado do MMC, presta atenção nessa parte. Vamos pegar o resultado do MMC, 6 dividido por 3, 2. 2, o resultado dessa divisão, vezes 1, é igual a 2. Isso mesmo. E encontramos, assim, as nossas frações equivalentes, certo? O que acontece aqui agora? Nós temos uma subtração de frações com denominadores iguais. O que a gente faz? Conserva o denominador e subtraímos os nossos numeradores. Então, 3 menos 2 é igual a 1. Encontramos, assim, o resultado da nossa operação. Então, significa aí que meio menos 1/3 é igual a 1/6, certinho? Conseguiu entender isso aí? O que vocês não podem fazer? Encontrar o MMC e simplesmente repetir os numeradores. Colocar aqui o 1 e o 1. Você não está encontrando as frações equivalentes. Você precisa encontrar as frações equivalentes utilizando esse critério. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Ok? Vamos para o nosso próximo exemplo para fixar melhor? Vamos lá. Nós temos aí a subtração. 5/6 menos 3/10. Opa, professora. Eu vou usar que critério? Denominador igual ou denominador diferente? É isso que você precisa observar. Você tem aí denominadores diferentes. Denominadores são os números de baixo. Se você tem denominadores diferentes, você precisa encontrar o denominador em comum entre eles, concorda? Então, nós vamos tirar o MMC de 6 e 10 para encontrar o mesmo denominador. Então, vamos lá, nós temos número par, então, vai ser por 2, que vai dar 3 e que vai dar 5, porque 6 dividido por 2, 3, 10 dividido por 2, 5. Não temos mais número par aí. Então, vamos para o próximo número primo, que é o 3. Então, vai ser por 3. 3 dividido por 3, 1. Repetimos o 5, porque não vai dar uma divisão exata, 5 dividido por 3. Vamos para o próximo número primo, que é o 5. Então, vamos por 5. Encerramos aqui a fatoração com o número 6. Então, 5 dividido por 5 é igual a 1. Terminamos a nossa fatoração quando encontramos aqui nossa sequência de número 1. E o resultado do nosso MMC? O que é, professora? Multiplico aqui os fatores primos, certinho? Então, 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Exatamente aí. Encontramos, então, o nosso denominador, os novos denominadores das minhas frações. Então, aqui, 5/6 terá denominador 30, que é o resultado do nosso MMC, e 3/10 terá o novo denominador, que também será 30. Ótimo. O que é que falta aí? Encontrar agora os numeradores para completar a nossa fração. Fração não é feita só de denominador. Tem que ter os números de cima aqui, que são os numeradores. Ok? Você não pode chegar e pegar e repetir os denominadores aqui. Você não pode pegar esse 5 e reescrever aqui. Você não pode pegar esse 3 e reescrever aqui. Está errado. Você precisa fazer aquele jogo, ó. Divide pelo número de baixo, o resultado do MMC, e multiplica pelo número de cima.
divide pelo número de baixo e multiplica pelo número de cima. Vamos lá? Então, vamos lá. Vamos encontrar a fração equivalente de 5 sextos. Então, 30 dividido por 6, 5. 5, que é o resultado da divisão, vezes 5, 25. Encontramos, assim, nossa fração equivalente com denominador 30. O que vai determinar nosso denominador será o MMC, certo? Vamos encontrar a próxima fração equivalente de 3 décimos. Então, 30 dividido por 10, 3. 3 vezes 3, 9. Encontramos, assim, as novas frações equivalentes com denominadores iguais. A gente faz isso aí para encontrarmos frações com denominadores iguais. O que é que acontece agora? Denominadores iguais, nós conservamos os denominadores e calculamos os numeradores, que aqui é a subtração. Então, 25 menos 9 é igual a 16. Opa, temos número par aqui. O que é que a gente faz com número par? Com números que podem ser divisíveis, nós simplificamos. Já estudamos a simplificação. Vamos simplificar aqui por 2, porque os dois números são pares. Então, 16 dividido por 2, vamos colocar aqui embaixo o resultado da nova fração. 16 dividido por 2, 8. 30 dividido por 2, 15. Encontramos, assim, a nossa fração irredutível, porque não tem mais algum número que divida os dois aqui. Certinho? Vou circular aqui nossos resultados. Então, 5 sextos menos 3 décimos é igual a 8 quinzeavos, ok? Vamos agora realizar algumas operações de adição, já que trabalhamos, e subtração envolvendo números mistos. Lembra lá do nosso vídeo de transformação de números mistos em frações impróprias? Ótimo, vamos pegar esse conhecimento aprendido e colocar aí, certo? Bom, observe os nossos exemplos. Nós temos aqui uma adição entre frações. Entretanto, nós temos um número misto, 2 inteiros e 1/4, e temos uma fração. Antes de você realizar a fração, o que você precisa fazer? Transformar esse número misto, vou circular ele aqui, em uma fração imprópria, para a gente conseguir calcular a nossa adição, certo? Então, lá no nosso vídeo, eu coloquei no finalzinho uma dica de ouro. Quem lembra aí essa dica de ouro? Para evitar tantos cálculos para transformação. Então, vamos utilizar essa dica de ouro agora. Nós pegamos aqui, multiplicamos o nosso denominador com o nosso inteiro. O resultado somamos com o nosso numerador. Lembra disso? Então, para a gente encontrar, lembrando que na transformação, o nosso denominador, já vou colocar aqui, tá? O nosso denominador não muda. Quem é o nosso denominador? O número 4. O que precisamos fazer agora é encontrar o nosso numerador, utilizando esse critériozinho aí. Nós multiplicamos o nosso denominador com o nosso inteiro e somamos o resultado com o nosso numerador, certo? Então, 4 vezes 2, 8, o resultado, mais 1, 9. Encontramos dessa forma, de maneira bem mais simplificada, a fração imprópria do nosso número misto. Isso significa que 2 inteiros e 1/4 é igual a 9/4, certo? Só está escrita de maneira diferente. Então, vamos completar aqui e escrever o que falta. Observe, então, que aí saímos de uma adição de número misto para uma fração e temos agora, transformamos em uma adição puramente de frações. E como é que nós vamos analisar, como é que nós vamos resolver? O primeiro passo é identificar se os denominadores são iguais. E os denominadores não são iguais. Se não são iguais, nós vamos resolver por MMC. E tiramos o MMC dos denominadores de 4 e 6. Tem par, então vai ser por 2, 4 dividido por 2, 2, 6 dividido por 2, 3. Ainda tem número par, vai ser por 2, 2 dividido por 2, 1, repetimos aqui o 3. Não tem mais número par, vai ser pelo próximo número primo, que é o próprio 3. Repetimos aqui o nosso 1, então 3 dividido por 3 é igual a 1.
O resultado do nosso MMC é a multiplicação dos fatores, então, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, nosso MMC será 12. Encontramos aqui, então, os nossos denominadores iguais, que beleza. Pronto, isso aqui vocês já sabem fazer, certo? Vamos encontrar agora os nossos denominadores. Lembra do nosso critério? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, certinho? Vamos lá. Então, 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 9, 27. Encontramos a fração equivalente de 9 quartos com denominador 12, 27 dozeavos, ok? Vamos lá para a próxima fração. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 5, 10. Ok, nós temos agora uma operação de frações com denominadores iguais. O que nós fazemos? Conservamos o nosso denominador, repetimos, e calculamos o nosso numerador. É uma adição, então, 27 mais 10 é igual a 37. Encontramos, assim como 37 é um número primo, encontramos a fração já irredutível, certinho? Ok? É dessa forma que nós realizamos aí a adição envolvendo números primos. Vamos para um próximo exemplo para fixar melhor? Então, primeiro passo, nós temos aí, então, 1 inteiro 7/5 menos meio. O que é que você vai fazer? Transformar o número misto em fração imprópria, não é? Então, vamos utilizar o nosso critério aqui. Nós conservamos o nosso denominador. O denominador na transformação, ele não muda, ele é o mesmo, porque ele representa a parte que o todo foi dividido, então ele não pode mudar, certo? Então, vamos lá, e vamos encontrar agora o nosso denominador. O que é que a gente faz? Multiplica o nosso denominador pela parte inteira, eu escrevo aqui qual é a ordem da operação, e o resultado nós somamos. Então, para encontrar o nosso numerador, então, 5 vezes 1, 5. 5 mais 7, 12. Vamos repetir o restante da nossa operação aqui, menos meio. Então, nós transformamos o número misto em uma fração para conseguir calcular aí pra gente conseguir operar esse cálculo, certo? Então, o que é que a gente se depara aí? Temos uma subtração entre frações. E a pergunta é, são de denominadores iguais? Ou seja, os números de baixo são iguais? Não. Se não são iguais, nós vamos resolver através do MMC. E vamos tirar o MMC de 5 e 2, que são os denominadores. Tem número par, vai ser por 2. Repetimos aqui o 5, porque não vai dar uma divisão exata. 2 dividido por 2 é igual a 1. Não tem mais número par. Vamos para o próximo número primo. 3. 3 não pode dividir 5, porque também não vai dar uma divisão exata. Então, vamos para o próximo número primo, que é o próprio 5. 5 dividido por 5, 1. 1. Chegamos aqui no 1, na sequência de 1. Vamos agora encontrar o nosso MMC, que é a multiplicação. 2 vezes 5 é igual a 10. Excelente. Encontramos agora os nossos novos denominadores, certo? Então, encontramos aqui, que é o número 10. Encontramos os denominadores, vamos agora encontrar os nossos numeradores. Então, utilizamos aquela regrinha, ó, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, nessa ordem, tá? Então, vamos lá, 10 dividido por 5, 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 12, 24. Isso mesmo. Vamos encontrar a próxima fração equivalente de meio. Então, vamos lá. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. Vamos agora, temos o que aí? Uma operação com tínhamos os numeradores, os denominadores, denominadores, e calculamos os nossos numeradores. É uma subtração. Então, 24 menos 5 é igual a
19, certo? Está já na sua forma irredutível, porque 19 é primo. Vamos aí para mais um exemplo, certo? Nesse caso aí, nós temos dois números mistos, uma operação de dois números mistos, que são 2 inteiros e 1/5 menos 2 inteiros e 1/6. Nossa, professora, ficou complicado. Não, você vai usar o mesmo critério. Você não pode operar número misto, você não pode fazer operações entre números mistos. Para facilitar, nós transformamos elas em frações impróprias, que é o que nós estamos fazendo aqui. O que nós precisamos fazer, então? Essa transformação. Vamos transformar aqui o primeiro, certo? Então, vamos lá. O denominador, ele se repete, se conserva. Vamos encontrar o nosso numerador, que nós multiplicamos o denominador pela parte inteira e o resultado nós somamos com o numerador. Multiplicamos pela parte inteira e somamos com o numerador. Então, 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. Pronto, resolvemos já esse caso aqui. Transformamos esse número misto em uma fração imprópria. Ok. Vamos agora para o próximo, certo? Conservamos o denominador do número misto, que é o 6. O denominador sempre se conserva e vamos agora encontrar o numerador. Nós multiplicamos e depois somamos, certo? Então, 6 vezes 2, 12, mais 1, 13. Pronto, encontramos aí frações que nós podemos aí calcular. Saímos dos números mistos para frações impróprias, normais, ok? Então, vamos analisar o seguinte: nós temos denominadores iguais, números de baixo iguais? Não. Se nós não temos, vamos tirar o MMC de 5 e 6. Tiramos o MMC dos denominadores, certo? Então, vamos lá, vai ser por 2. Repetimos o 5, 6 dividido por 2, 3. Não tem mais número par, vamos para o próximo número primo, que é o 3. Então, 5, vamos repetir, porque não dá uma divisão exata. 3 dividido por 3, 1. Não dá mais por 3, vamos para o próximo 5, que dá. Então, 5 dividido por 5, 1. Repetimos aqui. O MMC será 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. Encontramos, assim, os nossos novos denominadores, certo? 30. Vamos fazer nosso joguinho. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, certinho? Vamos lá. Então, 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 11, 66. Vamos pro próximo. 30 dividido por 5 vezes 13, 65. Ótimo. Encontramos aí o quê? Operação de frações com denominadores iguais. Se tem denominadores iguais, nós repetimos, conservamos e operamos os numeradores. Então, 66 menos 65 é igual a 1. Encontramos, assim, o cálculo da nossa operação, certinho? Entenderam? Vamos agora colocar a operação de subtração de frações na prática, dentro de um problema que nós podemos enfrentar aí, certo? Vamos aí para nossa primeira questão. Luiz é pedreiro e construiu 3/5 de uma casa. Que fração falta para construir a casa inteira? O que é isso, professora? Calma. Vamos lá, nós vamos identificar, então, o todo. Lembra que eu sempre falo isso para você? A casa inteira dessa fração significa que é o quê? O que é um inteiro? Qual é a fração que representa um inteiro? Nesse caso aqui, significa que a construção foi dividida em 5 partes. O que representa um inteiro também significa que é o 5. Ele vai concluir a obra se ele fizer completar as 5 partes das 5, concorda? Por quê? Porque 5 dividido por 5 é igual a 1. Então, um inteiro. A casa inteira, ok? Então, nós vamos pegar aí a parte toda que é 5/5, e subtrair do que Luiz já construiu. O que é que Luiz já construiu? 3/5 da casa. Então, 3/5
Opa, encontramos aí uma operação de frações. O que nós vamos fazer? Analisar se tem denominadores iguais ou diferentes. Observe que nós temos denominadores iguais. Se nós temos denominadores iguais, nós conservamos o nosso denominador e calculamos o nosso numerador. 5 menos 3 é igual a 2. Então, significa que falta 2/5 para Luiz concluir a casa, construir a casa toda, certo? Que fração falta para construir a casa inteira? Falta 2/5 para construir a casa. E essa é a nossa resposta. Então, vocês precisam identificar o todo. O todo sempre será a fração que vai representar a unidade, sempre será quando o numerador e o denominador tiverem números iguais. Porque quando a gente divide, lembre que fração é uma divisão. 5 dividido por 5 é igual a 1. Fração é uma divisão, certo? Então, o todo, quando você quiser encontrar a fração do todo, o numerador tem que ser igual ao denominador, ok? Vamos para o próximo exemplo aí, tá? Júlia é uma atleta e percorreu 2/5 de um percurso. Ótimo. Quanto ela ainda tem que percorrer para completar 1/4 da distância? Então, você precisa ir realizar a operação de subtração para você conseguir identificar a diferença, o que falta. Então, se ela percorreu já 2/5, vamos colocar aqui. Nós temos que subtrair de onde ela quer chegar, do todo dela, do todo, que é 1/4, certo? E vamos realizar a operação. Temos aí uma operação, uma subtração entre frações. O que é que vocês vão analisar, que eu tenho ensinado para vocês até agora? Se você tem denominadores iguais ou diferentes, observe que nós temos denominadores diferentes. Se temos isso, nós vamos realizar um MMC, que é 5, um MMC de 5 e 4. Temos número par, então, 5. Repete, porque não vai dar uma divisão exata. 4 dividido por 2, 2. Vamos por 2 novamente. 2 dividido por 2, 1. Não temos mais número par. Vamos ver o próximo número primo, que é 3. 3 não pode, porque 5 dividido por 3 não vai dar uma divisão exata. Vamos para o próximo número primo, que é o próprio 5. Então, 5 dividido por 5 é igual a 1. Encontramos aqui a sequência de 1. O resultado do MMC é a multiplicação dos fatores aqui. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Ótimo. Encontramos aqui, então, os nossos novos denominadores, que nós já estamos trabalhando aí, certo? E vamos fazer aquele esquemazinho. Divide pelo número de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo número de baixo, multiplica pelo de cima, certinho? Então, 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 2, 8. Vamos lá. Próxima fração. 20 dividido por 4, 5. 5, que é o resultado da divisão, vezes 1, 5. O que nós encontramos? Nós transformamos essas frações em frações com denominadores iguais. A operação de adição e subtração com denominadores iguais, nós conservamos o denominador e operamos os nossos numeradores. Então, 8 menos 5 é igual a 3. Encontramos, assim, o resultado da nossa operação. Então, vamos lá. A pergunta: quanto ela ainda tem que percorrer para completar 1/4 da distância? Então, 3/20 ela precisa percorrer. Júlia, vamos escrever aqui, bonitinho. Júlia precisa percorrer 3/20 do percurso para completar o quê? O que é que a questão diz? Para completar 1/4 da distância, não é isso? 1/4 da distância.
E dessa forma, nós finalizamos o nosso assunto aí de subtração de frações. Façam os exercícios, estudem, assistam o vídeo quantas vezes forem necessárias, ok? Bons estudos, tchau, tchau!